paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Mais um vídeo para nossa edificação, a edificação dos irmãos. Mas antes disso eu quero pedir a alguns irmãos, compartilhe este vídeo, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para quando eu postar vídeos você ser notificado. Eu quero trazer hoje para os irmãos 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 3. Aqui a palavra de Deus nos fala: e sucedeu depois de o ano ter expirado, na época em que os reis saíram para a batalha, que Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo o Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. E sucedeu ao cair da noite que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E do terraço ele viu uma mulher se banhando. E a mulher era muito bonita de se olhar. E Davi enviou a inquirir acerca da mulher. E foi-lhe dito: não é essa Batseba, a filha de Elã, a mulher de Urias o Heteu? Meus irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos hoje é que, apesar de estarmos na presença de Deus, apesar de sermos servos do Deus Altíssimo, nós não somos super-heróis. Nós não temos poderes místicos, poderes mágicos. Não, meus irmãos, somos pessoas normais, agora lavada e remida pelo sangue de Cristo, o Espírito Santo habitando dentro de nós. Mas com tudo isso nós somos propícios a errar, propícios a pecar contra nosso Deus. Nós vemos aqui o exemplo de Davi. Davi era um homem de guerra, um homem de batalha, o homem de estar na frente da guerra. Muitos historiadores falam que quando Davi estava ali no meio da guerra, aqueles homens se sentiam mais fortes, porque o homem de Deus estava ali junto com eles, que aqueles homens batalhavam com mais força, com mais empenho, porque o rei estava com eles. Mas dessa vez Davi não quis ir, quis ficar em casa, descansar, quem sabe, né? E neste ficar em casa, Davi não sabia, não tinha nem a percepção que o pecado já estava rondando ele. O pecado estava ao redor dele, estava do lado dele. E ali a palavra nos diz que Davi se levanta de sua cama e vai caminhar no seu terraço. E ali ele vê uma mulher se banhando. Esta mulher era Batseba, a mulher de Urias, o seu homem de confiança, o homem que estava na guerra, o homem que lutava por Davi, dava sua vida por Davi. E a filha de Elã, o seu conselheiro. Mas nesse momento, a palavra nos diz que e Davi enviou a inquirir acerca da mulher. Davi desejou aquela mulher, mas avisaram a ele que aquela mulher era casada, era a mulher do seu melhor soldado. Mas Davi não se atentou a isso. Mas Davi, ela é filha do seu conselheiro, Elã. Ele está sempre aqui com você. Você vai fazer uma tragédia nessa família. Mas Davi não quis saber. Davi desejou aquela mulher de todo o seu coração. E o pecado invadiu a vida de Davi por esta atitude. Davi pecou, Davi traiu, Davi matou, Davi enganou, só por causa de uma ação, de um olhar. Só de um olhar, Davi praticou pecados contra Deus, contra aquelas pessoas próximas dele e contra Deus, que é o principal. E naquele momento, o pecado invadiu o coração de Davi, que Davi não teve como raciocinar que estava errado.
Os puritanos falam que o pecado, quando o pecado invade o homem fica irracional, o homem pensa como animal. Foi assim que Davi pensou. E Davi se lançou sobre aquela mulher. Meus irmãos, o que eu quero trazer é que nós estamos propícios a isso. Nós estamos propícios a todo momento a pecar contra nosso Deus. Todo momento sair da presença de Deus. Jesus já nos fala, orai e vigiai, para que não caís em tentação. Por que Jesus nos fala isso? Orai e vigiai. Meus irmãos, a vida do crente é uma vida de estar sempre armado, sempre de pé, sempre em alerta, porque o pecado nos ronda, o diabo sabe o nosso ponto fraco, ele sabe onde atingir, ele sabe onde mexer, ele sabe tudo. E nós não subestimamos o diabo, porque ele tem um certo poder, ele age em um certo poder. E se nós vacilarmos, nós vamos cair. Somos propícios à queda. Como Davi ali, naquele momento, nunca imaginava que ia acontecer isso, mas ele veio aquilo sobre os olhos dele e ele se atentou a isso. E passou por cima de qualquer coisa por causa desse desejo. Nós não somos diferentes, somos iguais. Precisamos a todo momento estar em vigilância, em oração, pedindo a Deus, clamando a Deus que nos livre desse momento, que nos dê força para que neste momento da aflição nós viemos escapar. Que o Senhor nos dê escape, um caminho de escape na hora do aperto. O Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, nos dê um caminho para escapar. Nós temos um exemplo de José, quando foi comprado por Potifar. José foi comprado para ser mordomo na casa de Potifar. Mas a palavra nos diz que a mulher de Potifar começou a desejar José, querer José de qualquer forma. E José ali, novo, vamos dizer, um homem com um porte físico bonito, atraente, e aquela mulher se encantou com José. Mas a palavra nos diz que quando o pecado rondou José e tentou pegar José, José escapou, José correu. Mesmo que ele foi preso injustamente, sem não ter feito nada, mas José não quis fretar com o pecado. José não quis se deleitar com o pecado. José fugiu. É assim que nós temos que fazer, meus irmãos. Com o pecado. É assim que nós temos que fazer. Fugir, correr. Jesus nos fala: se teu olho peca contra ti, arranca-o e lança para longe de ti. Se tua mão peca contra ti, arranca e joga para longe de ti. Se o teu pé faz algo que peca contra ti, arranca e joga fora. É melhor tu entrar no céu sem um olho, sem uma mão, sem um pé, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Mas Jesus ali não nos manda arrancar o olho físico, arrancar a mão física, arrancar o pé físico. Não. Jesus ali nos manda tirar aquilo que faz nosso olho pecar, aquilo que faz a nossa mão pecar, aquilo que faz nosso pé pecar. Jesus manda você tirar isso. Tire isso perto de você. Se é o seu celular que faz você pecar, jogue fora. Desfaça disso. Apague esses aplicativos, apague. Se a sua mão, algo que você faz, que você manuseia com a sua mão que lhe faz pecar, tire isso, jogue fora. Não queira amizade com isso. Meus irmãos, nós temos que abrir nossos olhos. Muitos irmãos estão em pecado dentro da igreja, ali na liturgia da igreja, louvando, dando a palavra, tendo oportunidade, mas no seu íntimo
eles estão em pecado contra Deus. E quando nós ficamos sabendo, é tipo uma bomba. Fulano de tal. Meu Deus, homem de Deus. Muitos estão assim, meus irmãos. E daqui para frente, cada vez mais vai ser pior. Vários escândalos, homens de Deus caindo, mulheres de Deus caindo. E eu, e você, como é que está com Deus? Estamos sendo dignos aos olhos de Deus? Estamos fazendo a vontade do nosso Deus? Cumprindo com a vontade com o nosso Deus? Devemos estar retos diante do Senhor. Devemos estar fazendo as coisas corretas diante do nosso Deus. Não deixando que as coisas do mundo venham nos tirar do foco, nos tirar da presença do nosso Deus. Davi ali naquele momento quis descansar. Para ele ali, queria descansar. Mas o mal já rondava Davi. O mal estava sobre Davi. E ele não tinha nem percebido. E aconteceu o que aconteceu ali. Eu não vou entrar muito na vida, na tragédia que aconteceu, porque eu quero levar essa pregação para outra coisa. Estou falando sobre o pecado. Sobre o que o pecado pode fazer na sua vida, na minha vida. É isso que eu quero falar. E aqui o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 4 e 5, o apóstolo Tiago aqui nos diz, ele aqui nos fala: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. O que é que o apóstolo nos diz? Que aquele que quer ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. Tem desamizade com Deus. Como nós podemos estar nos atentando a este mundo, se este mundo é inimigo de Deus? Tudo que ronda neste mundo é do maligno. Como nós devemos ter essa amizade? Como nós vemos hoje muitas denominações que estão se tornando denominações mundanas, com coisas, embutindo coisas do mundo dentro da igreja, práticas que estão sendo feitas dentro das igrejas, práticas do mundo, músicas do mundo sendo transformadas dizendo que é música gospel, e você vê dentro das igrejas. O apóstolo aqui nos diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Meus irmãos, devemos abrir nossos olhos para que nós não venhamos cair como Davi no pecado. E aqui, Tiago capítulo 4, versículo 5, Tiago nos diz: pensais vós que a Escritura diz em vão? O Espírito que em nós habita é ciumento. Deus não quer 99,9% de você, meu irmão. Deus não quer isso. Isso para Deus não presta. Deus quer 100% de você. 100% do seu ser tem que estar em Deus. Porque se não for assim, não presta para Deus. Deus quer você completo. Deus quer te tirar do pecado. Deus quer te limpar. Deus quer te santificar. Te colocar diante dele. É isso que Deus quer. E para isso nós temos que olhar para se entregar a Deus 100%. Tiago também aqui nos fala, Tiago 4, 7, Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8. Aqui Tiago nos fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistis ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai
vossas mãos, vós, pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. O apóstolo Tiago está nos dando a resposta do que nós temos que fazer para fugir do pecado. Do que Davi era para ter feito lá naquele momento, que ele saiu ali para passear na sua sacada. O apóstolo Tiago aqui está nos dando a resposta. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistis ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpa as vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. É isso que nós temos que estar buscando. Se sujeitar mais a Deus, se entregar mais a Deus. Davi, se naquele momento sujeitasse a Deus, Davi, naquele momento, se chegasse mais a Deus, naquele momento que ele viu Batseba, que ele pensasse em Deus, não posso fazer isso. Eu sou um servo do Deus Altíssimo. Eu não posso. Deus nunca vai me perdoar por isso. Ele não tinha acontecido o que aconteceu. Ele tinha resistido. Ele tinha feito essa: sujeitai-vos a Deus, resistis ao diabo, ele fugirá de vós. O diabo fugirá. Ele ia fugir. Mas Davi quis fretar com o pecado e se deu mal. Nós, porém, temos que olhar para Cristo a todo momento. Todo momento. Não tira teu olho de Jesus. Não olha para a esquerda, não olha para a direita. Olha para frente, para o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. O único e o suficiente, Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Pedro nos fala algo grandioso. Todo pecado que está neste mundo, tudo que você, antes de conhecer a Cristo, fez, pecou, errou, Pedro aqui nos fala, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas tendo ardente caridade entre vós, porque a caridade cobre a multidão de pecados. Aqui nessa tradução é caridade, mas em outras traduções é amor. O amor que Deus tem conosco encobre a multidão de nossos pecados. E cobrir não é botar debaixo do tapete, não. Aí é errado. Esse cobrir é passar, limpar, derrubar, purificar, acabar, destruir a multidão de pecados. A caridade cobre a multidão de pecados. É isso que Jesus fez com nós, por mim, por você. Jesus fez em nossa vida, acabou com o pecado, aquele pecado que nós estávamos devendo, a dívida que era incalculável, que nós não tínhamos como pagar. Jesus veio e limpou pelo sacrifício da cruz. Quando nós olhamos para o sacrifício da cruz, Jesus limpa o nosso pecado. Ele nos purifica de todo pecado. E agora minha frase que eu gosto demais. Romanos 8, capítulo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Quando nós olhamos para Cristo, Ele nos purifica. Ele nos limpa do nosso pecado. E agora, portanto, nenhuma condenação há. Quem vai condenar os escolhidos de Deus? Quem é que vai condenar os escolhidos de Deus? Porque se é Deus que escolheu e Jesus nos purificou, quem vai nos condenar?
É maravilhoso esse versículo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andamos segundo o Espírito. Não andamos mais segundo a carne. A carne passou, meu irmão, passou. Nossa carne tem que estar morta. Devemos andar em espírito. Davi, naquele momento, não andou em espírito, andou na carne. E ele pecou contra Deus. Mas ele era um homem que Deus amava. Deus amava Davi. E houve sinceridade em Davi. E houve um verdadeiro arrependimento em Davi. E Deus o perdoou. Mas Deus é justo. Ele deu perdão, mas a espada ficou na casa dele. E nós vemos o que aconteceu depois. Meus irmãos, que essa mensagem fique no coração dos irmãos, para edificação. Fugimos do pecado. Resistimos ao pecado. Resista. Resista, não queira flertar com o pecado. Abandone a vida de pecado. Se entregue ao Senhor Jesus. Ainda há tempo, meu irmão. A porta ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta. Se entregue ao Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a nós. Ele estará conosco. Jesus nos falou que até a consumação dos tempos Ele estará conosco. O Consolador está dentro do nosso coração, vive conosco, nos conduz a cada dia a estar mais e mais próximo do Senhor. Não queira perder essa comunhão por nada, meu irmão, por nada deste mundo. Perca a sua comunhão com Deus. Jesus entregou a vida dele na cruz por nós. Se hoje nós estamos edificados na sua palavra, edificados com o Espírito Santo dentro de nós, nos conduzindo à verdade, foi porque Jesus entregou a vida dele. E através disso nós somos salvos. Por Cristo, por Ele. Ele é nosso Senhor, é o nosso Salvador. E que essa mensagem fique no coração dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.